Olá, meu nome é Pedro Rocha de Cavalcante e esse aqui é o vídeo sobre a modelagem DR. Nesse vídeo eu vou estar explicando como eu usei a ferramenta Vertabelo para poder criar o diagrama entidade relacionamento, né? E como eu fiz para poder criar o banco de dados do meu projeto final. Bom, então essa aqui é a ferramenta Vertabelo, ela é uma página, se você pesquisar ela no Google Vertabelo você vai encontrar ela. E depois que você criar a sua conta, como eu já tenho a minha aqui, que é a conta institucional, você vai poder ter acesso a essa plataforma, né? Então, indo aqui primeiramente, a gente pode criar um novo documento e criar um modelo de data física, né? Criando aqui, eu vou dar o nome dele, por exemplo, de teste, só dessa vez. A gente vai usar aqui o MySQL, né? O conteúdo dele inicialmente vai ser vazio. Ele vai clicar em começar a modelar. Assim que a gente criar e carregar aqui, ó, a gente vai ter acesso a esse campo aqui, né? E a gente vai poder criar os nossos bancos de dados, né? E fazer os nossos diagramas entidade de relacionamento. Então, a forma como eu fiz, né, o meu banco de dados especificamente, eu precisava de duas tabelas. A primeira tabela, que seria a tabela usuário, e uma segunda tabela, que seria uma tabela chamada cartão. Então, foi assim que eu criei, né? Eu criei nesse aplicativo do Vertabelo, nessa plataforma, e eu precisava dessas duas tabelas relacionadas, de forma que um usuário pudesse ter vários cartões, mas um cartão pertencesse a somente um usuário, um cartão específico. Então, eu criei essas duas tabelas numa relação 1 para n, né? Vindo da tabela 1 para a tabela 2. Criando elas especificamente aqui, se a gente for na tabela 1, né? E mudar o nome dela para usuário, que foi o que eu usei no meu banco. Mudamos aqui ela para usuário, a gente pode adicionar as colunas. Eu tive algumas colunas, né? Como primeiramente o ID. O ID aqui, ó, o ID aqui como um valor inteiro, tá? Já está salvo. Aí uma chave primária, e se a gente clicar esses três pontinhos, a gente pode botar aqui embaixo como autoincremento. Ó, autoincremento, yes, aqui. Então a gente tem tudo isso, né? No nosso banco, o usuário vai ter aqui a nossa tabela usuário, né? A gente vai ter primeiramente a chave principal, né? A chave primária. E a gente vai criar também agora outras coisas que eu também usei, né? Outras colunas. Além do ID, eu também tive o nome. O nome aqui então seria do tipo varchar, né? Só botar o tamanho dele. Lá eu especifiquei o tamanho, acho que eu usei 50 o tamanho. Aí vai precisar de outras colunas também. Nesse caso aqui foi o e-mail, que a gente também usou. Também o varchar. Esse aqui eu acho que eu botei mais. Eu acho que foi 80 que eu botei. Lá no meu banco oficial. E tá vendo que a gente não precisa abrir aqui para poder botar autoincremento, né? Nesse caso aqui a gente não precisa, são valores de texto. E nossa última coluna foi ID, nome e e-mail, foi a senha. A senha, no caso aqui, na forma de... Cadê? Tá aqui. Acho que foi na forma de string também, já que você pode usar letras e números, né? Botei o tamanho de 50. E foi assim que a gente usou, que eu fiz, né, para poder criar essa primeira tabela, o usuário. Agora que a gente tem a tabela usuário com o ID do usuário, né, que é o valor inteiro, que é a chave primária, o nome, o e-mail e a senha, eu também criei a segunda tabela, que seria importante. A segunda tabela eu dei o nome de cartão, ou cartões, foi o nome certo que eu usei, cartões, assim. E com essa tabela chamada cartões, a gente precisava de algumas colunas, também 4. Primeiro o ID, que sempre vai ser, né, chave primária e autoincremento. Ó, tá aqui. Precisava de uma segunda coluna chamada tipo. Ela foi uma coluna do tipo varchar, do tamanho de 100, eu acho, que ela precisava ser um pouquinho maior. Uma terceira coluna chamada descrição, assim. Ela seria uma variável bem grande de texto, então eu botei ela como variável de texto. E a última coluna seria, que é a relação entre elas, né? Que é o usuário underline ID. Mas eu não vou botar aqui porque o próprio Vertabelo vai fazer isso para mim, quando eu fizer a relação. Então, assim que eu conseguir essas duas tabelas, né, que seria a base do meu banco de dados, do meu projeto final, eu precisava fazer uma relação entre elas, de 1 para muitos, onde um usuário poderia ter vários cartões. Então, eu vim aqui nessa opção de fazer referência, né, e aqui de usuário para cartões, uma relação 1 para muitos. Ó, deixa eu ver se vai aqui. Pronto, uma relação 1 para muitos, que era o que eu precisava. A gente pode mudar essa relação aqui, né? Mas nesse caso, eu queria mesmo uma relação 1 para muitos, então ela já está bem aqui, né? Só ajustar aqui, ó. E a gente tem aqui uma relação, né? Um diagrama de entidade de relacionamento, né? De um usuário para muitos cartões, no caso de 1 para n, né? Então, com essa ferramenta a gente conseguiu construir esse diagrama, né? Conseguiu modelar esse diagrama. E com esse diagrama, como eu tinha dito também, ó, tem esse usuário underline ID aqui em cartões, né? Então, que ele é uma variável inteira, mas ele é uma foreign key, né? Ele é com submissões de chave estrangeira. Então, dá para ver que as duas tabelas estão relacionadas, né, em um banco só.
Então foi aqui que eu modelei, né, o meu banco de dados para o meu projeto final. E assim que eu modelei que eu tive esse banco de dados propriamente dito, a gente pode vir aqui nessa aba de SQL aqui, ó. Gerar um SQL, né, e apertar gerar. Assim que a gente apertar esse gerar, ele vai vir, né, o SQL em si que constrói, né, esse banco aqui, que constrói essas tabelas aqui, né, pra gente. Então eu viria aqui no Infinity Free, né, que eu estou usando, e esse aqui seria o banco de dados da gente, criado, né. Ó, dá pra ver que não tem nada porque eu apaguei algumas coisas, mas esse aqui é o nosso banco, né, com cartões e usuários eles relacionados entre si. Eu acho que talvez tenha algumas coisas aqui dentro, isso porque falta eu atualizar a página. Ó, estão aqui elas, ó. Se eu vou aqui em usuário, por exemplo, eu tenho alguns usuários que eu já criei para fazer alguns testes. Se eu voltar aqui em cartões, eu também tenho aqui alguns cartões que eu já feito teste, né? E dá para ver que eles têm aqui ID, tipo, descrição e usuário underline ID, que está relacionado ao ID deles, do usuário, né? Dá para ver que o usuário underline ID 3 e que o ID do cartão 5, né? Mas se eu for aqui, por exemplo, né? No ID 3, ele está relacionado a quem? Ó, usuário ID3, relacionado a esse Pedro Rocha, né? Então dá pra ver que elas estão relacionadas sim. E eu só não fiz trazer aqui pra mim, mas fui em SQL, apertar em gerar, ele vai criar um arquivo para você baixar, né? Depois você vai vir aqui no banco, na parte de SQL, né? E jogar aquele código aqui. Depois vai executar e ele vai criar o banco para você. Então eu já fiz isso, né? Não vou fazer de novo. E ele criou aqui o banco de dados que eu usei no meu projeto final. Então essa é a ferramenta Ver Tabela e como você faz para poder criar, né, esses diagramas de entidade e relacionamento, como você faz para fazer essa modelagem. É bem simples, ele é gratuito, né? Então foi isso que eu usei e o projeto final foi criado em cima dessa dinâmica aqui, né? A gente poderia adicionar mais coisas, a gente poderia adicionar outras tabelas, né? A gente poderia adicionar mais relações também, mas eu não fiz nada disso, né, para o meu projeto final, eu não precisei de nada disso, foi um projeto mais simples, então eu só precisei mesmo dessa dupla aqui, né? Então o vídeo fica por aqui, que foi para explicar a modelagem DR que eu usei no meu projeto final, né? E é isso, obrigado.